Normalmente aqui na Lusac TV pedimos ao espectador que nos faça chegar a sua opinião, o seu comentário e pretendemos com isso saber o que é que pensa daquilo que produzimos, daquilo que falamos. No meu caso pessoal, relativamente ao Palavra Puxa Palavra, recebi um amável e-mail de um espectador nosso que não resisto a ler apenas a parte que interessa para este programa. Depois de dizer, enfim, que gostou do programa, diz: julgo que mesmo os factos que consideramos porque foram escritos sobre um qualquer suporte são verdadeiros, mas podem estar voluntária ou involuntariamente errados. Um simples cartão de cidadão pode ter escrito 28 de setembro e a data jurada a pé juntos pelo detentor e pelos familiares é 18 de setembro. A minha própria mãe sempre jurou que nasceu a 9 de maio de 1917 e o que está escrito no ainda bilhete de identidade é 8 de maio de 1917. E julgo que, se recuarmos para documentos mais antigos, a verdade objetiva vai sendo homeopaticamente dissolvida. Bem, para já o nosso agradecimento a este nosso amável telespectador, e aquilo que ele refere é exatamente erros que, quantas vezes involuntariamente, existem sobre um documento. Quem o escreveu, em lugar de dizer que era, no caso que ele aqui afirma, 8 de maio, escreveu 9 de maio. Possivelmente sem qualquer outra intenção. É um pequeno erro no documento. Mas, porque hoje vamos falar de documentos, é a base, a matéria-prima com a qual qualquer historiador trabalha. Ele vai procurar nos documentos a resposta às questões que ele tenta, enfim, encontrar uma saída. E, relativamente aos documentos, logicamente ele vai procurar ver se os documentos, enfim, são válidos. Imagine, por exemplo, um documento que seja do tempo dos egípcios, escrito em papel, pois nessa altura não se utilizava o papel, mas o papiro. Imagine, por exemplo, uma ata de uma reunião da corte do tempo do Afonso Henriques, escrita em papel. Não se utilizava nessa altura em Portugal o papel, mas o pergaminho. Bem, para lá de se ir ver se o documento, do ponto de vista intrínseco daquilo em que ele é feito, se pode ser verdade, imagine um documento do século XVII escrito com uma esferográfica. É evidente que isso nunca poderá ser aceito, tem de ser rejeitado. Mas também nos interessa o que é que o documento contém. Logicamente, o que é descrito, se é verdade aquilo que é descrito, e esse é um dos aspectos que mais interessa ao historiador. Consultar documentos, os velhos documentos. E hoje em dia os documentos, felizmente temos acesso a eles porque facilmente se podem consultar sob uma forma digitalizada. Ou através de um microfilme, ou através da visão sobre um computador, a sua digitalização impede que se estrague o documento. Mas tudo isto tem consequências e é sobre elas que hoje vamos falar um pouco. Para já, o que é que nós entendemos por documento? Documento é tudo aquilo que nos pode dar informações sobre o passado. E se um documento pode ser um documento escrito, como este que estamos a ver ao fundo, logicamente que tudo o que nos possa dar uma informação, um objeto qualquer, por exemplo, uma conversa que se tenha com uma testemunha oral, é importantíssima. Bem, mas se essa pessoa já não existe, mas há registros de som, através de cassetes, através de gravação em fita, através de um disco em vinil, temos sons do passado que podemos ir investigar. Por exemplo, temos imagens, temos fotografias, velhos filmes, tudo isso é possível dar-nos imagens e dar-nos a conhecer o passado. Ou então,
também restos materiais, restos de cerâmica, ossos, moedas, eu sei lá. Ao fim e ao cabo, todos os vestígios que nos dão alguma informação são materiais preciosos para que nós possamos conhecer o passado. Claro, se há documentos escritos, é excelente, mas infelizmente só há documentos escritos quando estamos a falar da história. Na parte pré-história, por definição, não há documentos escritos. E isso leva-nos, por exemplo, a pensar uma coisa, como sabe, a primeira fase da vida do homem é aquilo que se chama a Idade da Pedra. E chama-se Idade da Pedra porque, utilizavam a pedra para fabricar utensílios, para fabricar instrumentos. Então, e só utilizavam a pedra? Não. Eles, de certeza absoluta, que utilizavam, estou a pensar, por exemplo, um machado, se a lâmina é de pedra, de certeza tinha um cabo em madeira. Pois, mas é que o cabo não chegou até nós. O que chegou até nós foram apenas os restos que foi possível chegar, porque todos os outros desapareceram pelo caminho. E daí que aquilo que temos foi apenas restos de objetos em pedra, e daí que lhe chamemos a Idade da Pedra, mas de certeza absoluta que não utilizariam apenas a pedra. E o que chega até nós é quantas vezes, fruto do acaso, quantos documentos desaparecem, olha, por exemplo, sei lá, quando há um incêndio, quando há uma inundação, quando há um terremoto, desaparecem milhares e milhares de documentos, e a história portuguesa, por exemplo, tem grandes lacunas antes do século XVIII, porque há imensos documentos que desapareceram, por exemplo, com o terremoto de 1755. Embora, claro, não foi apenas o terremoto responsável por isso, a incúria, o desleixo, a destruição intencional. Quantas vezes desaparecem documentos de uma forma perfeitamente estúpida, porque por ignorância, por exemplo, um dos mais importantes documentos da história portuguesa, relativamente ao século XIII, foi encontrado meramente por acaso numa mulherzinha que vendia peixe e que estava a embrulhar o peixe num documento que se referia ao século XIII. Como vê, quantas vezes se deita ao lixo, são coisas velhas, não interessa, e portanto há muita falta de documentos. Há muita falta de documentos, às vezes, outras vezes não. Eu explico. Por exemplo, quando nós falamos da Idade Média, faltam-nos muitos documentos. Quando nós falamos, mesmo antes da Idade Média, muito mais documentos faltam. Mas quando nos aproximamos dos nossos dias, nós temos muitos documentos. Há muita informação. Pense, por exemplo, olha, por exemplo, as últimas eleições em Portugal, para não irmos mais longe. Quantas centenas e centenas, milhares de documentos que foram produzidos, os discursos que foram feitos, os comentários que foram postos nos jornais, as reportagens na televisão, as gravações, e depois a imprensa do estrangeiro não diz nada. E já não vou falar sequer nas redes sociais, no Facebook, etc. Repare a quantidade de informações sobre um único acontecimento que foram, por exemplo, as últimas eleições em Portugal. E repare, isto para dizer que se relativamente a um passado muito distante lutamos com a falta de documentos, em contrapartida, quando nos aproximamos dos nossos dias, lutamos exatamente com o contrário, temos documentos a mais. Eles existem aos milhões e, coitados dos futuros historiadores que irão estudar a nossa época. Mas eles vão também ter um outro problema que se calhar ainda não se pensou. Ainda há pouco eu falava, por exemplo, na utilização de um disco como solução para conhecermos sons do passado. Pois, mas um disco em vinil necessita de um aparelho especial que hoje já não encontramos. Muitas das coisas foram gravadas em fita. Hoje em dia já é extraordinariamente difícil encontrar um gravador, leitor de fita. Um leitor de cassetes começa a ser, hoje já, qualquer coisa que temos muita dificuldade em encontrar. Para ler uma fita em VHS,
por exemplo, de um filme que se fez, de uma gravação que se fez. Aqui há meia dúzia de anos já temos muitas dificuldades para fazer a transcrição. Ou seja, há muitas coisas que nos dificultam a vida quando procuramos documentos. Mas esta conversa vai continuar e é uma palavra que segue a outra palavra, puxa a palavra, fica por aqui e desejamos aos nossos espectadores um bom ano 2017.